E aí, turminha, tudo bem? Hoje é a nossa aula de produção de texto. Já peguem o livro e abram na página 42. Já já vai voltar. Vamos falar sobre relato pessoal. Nas páginas 42 e 43, nós vamos observar estas figuras, né, dessas crianças, o título, tá? E vamos debater essas perguntinhas aqui. Agora que a tia já deu o tempinho para vocês observarem a imagem e ler o título, que medo, vamos responder essas perguntinhas aqui, ó. Letra A. O que você acha que as crianças estão vendo para justificar a expressão delas? Bom, observe as crianças, olha. O que vocês acham que elas estão vendo? O que você acha que elas estão assistindo para elas estarem com essa expressão que elas estão? Bom, provavelmente as crianças estão assistindo a um filme ou a um desenho em que a cena transmite medo ou outro sentimento semelhante. Olha o rostinho delas. Olha aqui, ó. Tá com medo. Sensação de medo. Letra B. Em sua opinião, o que as crianças podem estar sentindo? Pela expressão delas, elas podem estar sentindo medo, espanto, susto, pavor, tá? Pela expressão facial delas. Letra C está perguntando: do que você tem medo? Comente com seus colegas e com seu professor. Bom, todo mundo tem medo de alguma coisa, né? A tia tem medo de altura, muito medo de altura, né? Eu fico apavorada quando eu vou para lugar muito alto, e aí eu fico com muito medo. E você? Bom, gente, provavelmente vocês também tenham medo de alguma coisa. Sempre alguém tem algum medo, ou seja, de altura, de cachorro, de escuro. Mas nem sempre ter medo é ruim. O medo, ele pode te proteger de muitas situações, de situações perigosas, de coisas ruins que possam acontecer. Se nós formos muito destemidos, né? Destemido é uma pessoa que não tem medo, isso pode gerar um acidente, né? Porque a pessoa que não tem medo, ela se arrisca. Então, concluindo, o medo nem sempre é ruim. Às vezes, ele pode nos proteger e nos livrar de momentos que não seriam tão bons. Na página 44, vocês vão ver 2 relatos pessoais. Um fala sobre o medo do escuro e o outro sobre medo de ladrão. Vocês vão perceber também que nos 2 textos vai aparecer a palavra antídoto. Antídoto é a solução para uma determinada situação. Ó, a tia vai contar uma história pra vocês. Eu tenho muito medo de escuro, muito. Não fico no escuro de jeito nenhum. Quando acaba a luz, vamos supor, e eu tô no meu quarto, acabou a luz, eu começo a pensar, eu não tô no escuro, eu tô em outro lugar, eu tô na praia, tô surfando, não tô aqui. Isso me ajuda a não me desesperar. Ou seja, diante de um medo, eu arranjei uma solução para aquela situação. O relato pessoal, que é o nosso gênero textual de hoje, né? Vocês vão perceber que ele sempre vai estar na primeira pessoa. Porque o relato pessoal, como já diz, o autor, a pessoa que está contando a história, ela sempre está contando uma história que aconteceu com ela ou que ela observou. E os verbos, eles sempre vão estar no presente ou no passado. O relato pessoal, ele pode ser escrito, que é a linguagem escrita, ou ele pode ter a linguagem oral. O que é a linguagem oral? A linguagem contada, falada, uma conversa, uma contação de história, como o que a tia fez agora. O que eu fiz com vocês, contando a história do meu quarto escuro, é uma linguagem oral, né? Então, a escrita, como o nome já diz, vai ser escrita, né? E a oral, ela vai ser falada, contada. Sendo assim, a
oral, ela acaba sendo mais descontraída, porque eu uso gírias, eu emito sons, né? Eu posso usar minha expressão facial, eu posso mudar as vozes dos personagens. Então, a linguagem oral acaba sendo mais divertida. Já na linguagem escrita, nós temos que seguir aquele padrão que vocês já conhecem, de ortografia, parágrafo, pontuação. Então, é preciso muita atenção na linguagem escrita, porque eu tenho que estar respeitando todas as regras da nossa língua, da língua portuguesa. Como o nosso gênero textual de hoje é o relato pessoal, o gênero textual é a estrutura do texto. Nós estamos falando sobre relato pessoal, nós vamos ver mais um pouquinho sobre esse assunto agora. Prestem bastante atenção. Nós temos aqui no nosso caderno as principais características do relato pessoal, que são textos narrados em primeira pessoa, tá? Os textos sempre serão narrados, contados em primeira pessoa. Verbos no presente e, em grande parte, no pretérito perfeito, passado. Tá? Os verbos estarão no presente, acontecendo hoje, neste momento, ou então no pretérito perfeito, estarão no passado. Tá? Experiências pessoais. Vai estar mostrando experiências que aconteceram com ele próprio. Tá? Experiências pessoais. Presença de emissor e receptor. Bom, emissor é o que transmite a mensagem, ele vai transmitir a mensagem. E receptor é a pessoa que recebe a mensagem. Então, essas são as características do relato pessoal. Olha aqui, ó. O relato pessoal possui os mesmos elementos do texto narrativo, tá? Pois contém personagens, o fato acontece em um determinado lugar, num determinado momento e, sem dúvida, é narrado por alguém, tá? Então, o relato pessoal possui os mesmos elementos de um texto narrativo. Assim sendo, qualquer pessoa pode revelar fatos de sua vida, permitindo assim que todos possam conhecê-los. Como o nosso gênero textual de hoje é o relato pessoal, o gênero textual é a estrutura do texto. Nós estamos falando sobre relato pessoal, nós vamos ver mais um pouquinho sobre esse assunto agora. Prestem bastante atenção. Livrinho na página 44. Eu tenho medo de... O medo é um sentimento que faz parte da vida das pessoas e dos bichos também. Para você, somente as crianças sentem medo ou os adultos também? Os medos das pessoas são sempre os mesmos? A seguir, duas crianças contam os seus medos e o que elas fazem para enfrentá-los. Leia os textos para saber o que elas falam. Bom, primeiro texto aqui, ó. Medo de escuro. Eu tenho medo quando apago a luz. Parece que alguém vem me pegar. Ou quando eu ponho o meu pé entre a cama e a parede, fico com medo de que saia uma mão verde acinzentada e pegue o meu pé. Antídoto. Quando eu era pequena, havia uns slides de patinhos. Então, até hoje, quando penso numa coisa ruim, mudo de assunto na minha cabeça como se estivesse trocando de slides. Nina Albuquerque, 9 anos. Aqui. Medo de ladrão. Quando eu fico sabendo de história de ladrão na vizinha ou coisa assim, me dá medo, principalmente de manhã bem cedo, quando o cachorro late e eu fico imaginando que tem algum perigo lá fora. Antídoto. Tentar esquecer e dormir outra vez. Luciana Sinache, 8 anos. Bom, ao ler esses relatos da página 44, vocês perceberam aqui, ó, que no primeiro parágrafo dos textos, tá? A criança apresenta o seu medo e já posteriormente, já aqui, ó, no segundo parágrafo, tá? Ela indica um antídoto, ou seja, uma solução para enfrentá-lo. Se vocês observarem bem aqui embaixo, ó, Silvinha Meireles tem o nome da autora,
tá? As crianças do texto falaram sobre os seus medos para a autora, para a Silvinha Meirelles, tá? E ela reproduziu essas falas no livro, tá? Os textos reproduzidos aqui fazem parte de um capítulo do livro aqui, ó. O livro dos medos, tá? Nesse livro, a autora expõe relatos, vocês irão encontrar relatos, tá? Que ela retirou, que ela coletou sobre o que faz as pessoas sentirem medo e como elas o enfrentam. Já aqui na página 45, fala sobre essa autora, ó, Silvinha Meirelles. Essa escritora nasceu em São Paulo e é formada em psicologia. Trabalhou como psicóloga, orientadora educacional e já publicou alguns livros e contos para o público infantil e juvenil. Escreveu também o livro Sem Raça, com Graça. Bom, essas questões aí são respostas pessoais, tá? Vocês poderão responder no caderninho de vocês. Vamos ver aqui, ó. Você leu sobre 2 tipos de medo. Qual deles você acha mais terrível? Bom, lá no texto, ó, tem o medo do escuro e o medo do ladrão, né? Medo de escuro e medo de ladrão. Bom, qual desses daqui, medo de escuro e medo de ladrão, você acha mais terrível? E aí você vai responder e vai explicar por quê. Eu acho que o medo de ladrão é mais terrível. Vai explicar por que você acha isso. Eu acho que o medo do escuro é o mais terrível. Vai explicar por quê, tá? Letra B. Esses medos são comuns entre as pessoas ou não? Você vai botar sim ou não, tá? E vai explicar por quê. Se você colocar não, você vai explicar por que você botou não. Se você colocar sim, você vai explicar por que você colocou sim, tá? É uma resposta pessoal. Aqui, número 2. Você já sentiu algum desses medos? Sim ou não, tá? Algum desses medos aqui, ó, medo de escuro e medo de ladrão. Você já sentiu algum desses medos? Sim ou não, tá? Qual? Comente, tá? Se você colocar não, não vai ter qual e nem vai ter o que comentar, tá? Porque você não vai ter sentido nenhum desses 2 medos aí citados. Mas se você citar algum dos 2, você tem que especificar qual e comentar, tá? Os textos que você leu são chamados de relatos pessoais. Escolha um dos 2 relatos e pense em outro antídoto para enfrentar o medo. Depois comente. Bom, vocês, viram que isso aqui, como a tia explicou, são relatos pessoais, tá? Os 2 contam, narram histórias de acontecimentos pessoais, as próprias pessoas que estão narrando, ou fatos que eles observaram, que ele observou, né? Aqui, você vai escolher um dos 2 relatos e vai pensar em um outro antídoto. O que é antídoto? É a solução para uma determinada situação. Aqui, no medo de escuro, foi este antídoto. Se você escolher este, você vai dar uma outra solução para este problema. Se você escolher o medo de ladrão, você vai dar uma outra solução para este problema, tá? Vamos escolher um outro antídoto. Tudo bem? Atitude cidadã. O medo é um sentimento que faz parte da vida de qualquer pessoa. Algumas pessoas o sentem mais, outras menos, e ele pode ocorrer pelos mais diferentes motivos. Diante disso, é muito importante respeitar o outro quando o medo aparecer e, se possível, tentar ajudá-lo a enfrentar esse sentimento para livrar-se dele.
Número 4. Os relatos da página 44 são divididos em duas partes: tipos de medos e antídoto. Leia a seguir o significado da palavra antídoto em uma verbete de dicionário. Bom, nós temos aqui, esse significado de antídoto foi retirado desse dicionário, tá? E vamos verificar qual é o significado, A palavra é antídoto, aqui é a separação silábica, antídoto. Diz que ele é um substantivo masculino, tá? E aqui é o significado dessa palavra, tá? Medicamento que combate a ação de um veneno. Esse é o primeiro significado. O segundo é qualquer coisa que sirva para melhorar uma situação. Cantar é o antídoto para a tristeza. Tá? Esse aqui foi retirado deste dicionário. Bom, aqui na perguntinha, com qual significado essa palavra foi empregada nos relatos? Lá nos relatos foi empregada esta palavrinha aqui. Esta palavrinha aqui, que já está com significado, ela apresenta dois significados. 1, 2. Qual desses dois significados que nós lemos foi empregada lá nos relatos? Essa palavra foi empregada nos relatos e com qual significado ela foi empregada nos dois relatos que nós acabamos de ver? Tempinho para pensar. Muito bem. Com o significado 2. Este aqui, qualquer coisa que sirva para melhorar uma situação. Estudando o relato pessoal. Nos textos da página 44, nos textos que nós lemos, as meninas relatam algo que aconteceu com elas mesmas ou as meninas relatam algo que aconteceu com outras pessoas? Tempinho. Elas falaram coisas que aconteceram com elas mesmas ou foi com outras pessoas? Elas observaram. Muito bem. Com elas mesmas. Número 2. Agora leia um trecho do relato de algumas crianças indígenas. Sublinhe nele as palavras que indicam que os fatos ocorrem com essas crianças. Nós somos as crianças do povo Yudja, da aldeia Tubá. Tubá do Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso. Nós gostamos de brincar de pega-pega no rio, de escorregar no barranco, de desenhar animal ou pessoa na terra, de brincar de rodar o peão com semente de tucum e de fazer brincadeira de barbante. Bom, vocês vão sublinhar as palavras que indicam os fatos que ocorrem com essas crianças. Serão os verbos, os pronomes, tá? Nós, tá? Lembra que a tia disse que os textos serão narrados em primeira pessoa? Olha aqui, o nós é primeira pessoa do plural. Ou poderia ser eu também, que é a primeira pessoa do singular, tá? Então, primeira pessoa aqui, pronome pessoal do caso reto. Primeira pessoa do plural. Nós, vai sublinhar o nós. Número 3. Releia os relatos da página 44 e copie 2 trechos em que há palavras, pronomes, que indicam que os fatos citados ocorrem com as meninas. Nós vamos lá no trecho 1, Trecho 1, bem aqui, Nós vamos procurar nesse trecho as palavrinhas que indicam a primeira pessoa, né? Que aí você vai estar indicando que os fatos ocorrem com as meninas. Olha aqui, Vocês vão ler o texto e vão procurar palavras que indicam a primeira pessoa. Olha aqui, bem no início. Eu tenho medo quando apago a luz. Eu tenho, tá indicando primeira pessoa, tá? E aí vocês vão ler todo o texto e procurar.
aqui, ó, nós tivemos essas opções de respostas, ó. Eu tenho medo quando apago a luz. Alguém vem me pegar. São dois trechos aqui, dois trechos. Quando eu ponho meu pé. Quando eu era pequena. Quando penso numa coisa. Pode ser uma dessas opções aqui. Todas essas fazem parte do trecho 1, tá? Aqui no trecho 2, vamos fazer a mesma coisa. Vamos lá no textinho 2, aqui, ó, no trecho 2, tá? E vamos procurar neste texto palavras que indicam a primeira pessoa. Aqui também, ó, logo de início, assim que começamos a leitura, vemos aqui, encontramos, ó. Quando eu fico sabendo de história de ladrão na vizinha ou coisa assim, me dá medo. Olha, quando eu fico, ó. Eu fico está na primeira pessoa, tá? E aí vocês vão ler e vão procurar outras opções, tá? Nós temos aqui, ó, as possíveis respostas, ó. Quando eu fico sabendo de história de ladrão, me dá medo. Eu fico imaginando que tem algum perigo. São aqui, ó, 3 opções, tá? 3 opções de resposta. Quando eu fico sabendo de história de ladrão, me dá medo e eu fico imaginando que tem algum perigo. Número 4. No texto a seguir, uma pessoa conta fatos que aconteceram com outras. Leia-o. André estava caminhando pela rua com seu tio, após sair da escola. De repente, apareceu um cachorro e começou a latir sem parar. André tremeu de medo, segurou forte a mão do tio e fechou os olhos com medo do cachorro. Seu tio falou: "Calma, André, o cachorro está para dentro do portão da casa." Vocês perceberam que esse trecho conta fatos que aconteceram com outras pessoas, no caso aqui com André e com o tio dele, não é isso? E que foram utilizados verbos no pretérito perfeito, ó. Apareceu, tremeu, fechou, segurou, tá? Verbos no pretérito perfeito, ou seja, no passado. Bom, agora você deverá reescrever esse texto como se você fosse André e tivesse vivido os fatos contados. Esse trecho aqui, você vai reescrever ele aqui como se você fosse o André, como se você tivesse vivido esses fatos. Lembrando que no momento que você for reescrever, você terá que modificar algumas palavras, tá? E algumas palavras terão que ser mudadas, tá? Terão que colocar esse texto e com algumas palavras, né? Terá que ficar esse texto em primeira pessoa, tá? O texto ficará bem assim, ó. Eu estava caminhando pela rua com meu tio após sair da escola. De repente apareceu um cachorro e começou a latir sem parar. Eu tremi de medo. Segurei forte a mão do meu tio e fechei os olhos com medo do cachorro. Meu tio falou: "Calma, o cachorro está para dentro do portão da casa." Vocês perceberam que essas palavrinhas que eu destaquei, elas não estavam no texto acima, ó. No texto, né? Modificou. Por que eu fiz isso? Porque se eu se o enunciado está pedindo para você reescrever esse texto como se fosse André, ou seja, você vai reescrever o texto como se fosse algo, passar a ser algo que aconteceu com a própria pessoa que narra, tá? Então, eu precisei modificar essas palavras aqui, ó, não estavam aqui nesse texto, tá? Eu modifiquei as palavras daqui e adaptei com essas aqui, ó, para ficar como se fosse um texto em primeira pessoa, tá? Ele falando de algo que aconteceu com ele próprio. Número 5. Leia um trecho do relato de um menino indígena chamado Iaguaré,
do povo Sateré Maué, que vive no Amazonas. Observe os verbos destacados. Vamos então agora iniciar a leitura de um relato, o trecho de um relato de um menino indígena. A vida de uma criança na aldeia é assim. Logo de manhã bem cedo, quando a gente vai pegar água para os adultos, só limpar os dentes não basta. Tem que pular na água e aproveitar bem essa hora. Daí a gente volta e trabalha com os adultos. Lá pelas 3 da tarde, já estamos livres novamente para pular na água. E são mais 2 horas de brincadeira. No finalzinho da tarde, a gente volta para ouvir histórias. O meu pai é um dos contadores de histórias. Ele senta bem no meio do terreiro, toca a flauta, respira bem fundo e fica contando fábulas para as crianças. É dever do pai ensinar para os filhos pequenos as histórias de nosso povo. Bom, nesse relato indígena aí, vocês podem perceber que há alguns verbos e esses verbos foram destacados, tá? Olha aqui, ó, como o verbo é, vai, tem, volta, trabalha, estamos, tá? Volta, senta, respira, fica, é, tá? Então, esses verbos foram destacados nesse relato e vocês acabaram de visualizar. Esses verbos que nós acabamos de observar, esses verbos que estão destacados neste relato, eles estão em que tempo? Estão expressando qual tempo? Presente, pretérito perfeito, que é o passado, futuro, qual? Vai, é, volta, trabalha. Eles estão em que tempo? Muito bem, estão no presente. Estão indicando algo que aconteceu agora, tá? Neste momento. Então, esses verbos estão no presente, tá? E Aguaré usa esse tempo verbal em seu relato por quê? Acabei de falar. Ele conta fatos que vive no dia a dia da vida dele. Então, fatos que acontecem agora, neste momento. Por isso, esses verbos estão no presente, tá? Aí, ao responder aqui, ó, ficou bem assim, ó. Em qual tempo estão empregados esses verbos? Presente, tempo presente, né? E Aguaré usa esse tempo verbal em seu relato porque conta fatos que viveu há muito tempo, conta fatos que vive no dia a dia, conta fatos que ainda vão acontecer. Conta fatos que vive no dia a dia, porque os verbos que ele utiliza neste relato estão no presente. Número 6. Agora, leia outro trecho de um relato. Menina, na escola, para escrever eu usava uma peninha de metal enfiada num cabo de madeira. Na mesa ficava um vidrinho de tinta azul, onde eu molhava a peninha de metal. Parece simples, mas a tinta pingava, manchava o papel, o livro e, logicamente, a blusa branca exigida pela escola. Bom, vocês vão observar que nesse trecho desse relato há palavrinhas que estão destacadas. Essas palavras são conhecidas como verbos, né? E esses verbos são usava, ficava, molhava, pingava, manchava. Esses verbos estão em que tempo do modo indicativo? Reparem que eles são verbos de primeira conjugação. Ó. Usava vem do verbo usar, ficava vem do verbo ficar, molhava do verbo molhar, pingava do verbo pingar, manchava do verbo manchar. Então, todos eles são verbos da primeira conjugação. Esses verbos, eles estão empregados em que tempo? Esses verbos que foram destacados. Tempinho para vocês responderem. Muito bem. Eles estão no passado, mais especificamente no tempo pretérito imperfeito. Né? Quem está estudando os verbos que a tia pediu direitinho, vai saber responder isso aí direitinho, ó.
Como você identificou isso? Ó, pelas terminações, ó. Ava, 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 ava. Essas terminações são de verbos de pretérito imperfeito, tá? O verbo no pretérito imperfeito, ele se refere a um fato ocorrido no passado, mas que não foi completamente terminado, tá? Todos esses verbos aqui estão no passado, mais especificamente no pretérito imperfeito, tá? Então, aqui embaixo nós temos o seguinte: em qual tempo estão empregados os verbos em destaque? Passado, né? Se quiserem botar pretérito imperfeito, também pode. Também estará correto, tá? Logo abaixo, nós temos aqui, ó. A autora usa esse tempo verbal em seu relato porque conta fatos que viveu há muito tempo, conta fatos que vive no dia a dia, conta fatos que ainda vão acontecer. A opção é conta fatos que viveu há muito tempo, porque se ela usa verbos no pretérito, ele simboliza passado, ou seja, já passou, já aconteceu há muito tempo, tá? Se não, se fosse conta fatos que vive no dia a dia, os verbos estariam no presente. Se fosse conta fatos que ainda vão acontecer, os verbos estariam no futuro. Mas como os verbos estão no passado, no pretérito, tá? Ele conta fatos que viveu há muito tempo. Então, é essa a opção aqui. Aqui, ó, temos uma leiturinha importante aqui sobre o nosso tema de hoje, ó. Em um relato pessoal, os fatos são apresentados na primeira pessoa porque registram experiências relacionadas à vida de quem os conta, que ocorrem no presente ou que já ocorreram em tempos passados, dependendo do interlocutor e de onde será publicado o relato. Podemos utilizar uma linguagem mais descontraída, informal, com gírias, palavras abreviadas, ou mais formal. É importante destacar que o relato pessoal não ocorre somente pela linguagem escrita, mas também pode ser transmitida pela linguagem oral, por exemplo, em uma conversa ou ainda em seminários e palestras. Terminamos mais uma aula de produção de texto. Hoje vocês viram relato pessoal. Vimos 2 textos, fizemos exercícios, vimos as características e na próxima aula nós vamos aprender a fazer um relato pessoal. Nós vamos aprender a contar, a escrever algo relacionado a nós mesmos. Olha, muito obrigada pela atenção de vocês, pela participação. Um grande beijo.